Perguntas e respostas 19. Perguntas e respostas 19. Vão ser feitas do Livro dos Espíritos, então o número que eu falar é o número da pergunta que depois vocês poderão consultar no Livro dos Espíritos. 192, 192. Por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus e nos tornar espíritos puros, sem passar pelos intermediários? Por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus e nos tornar espíritos puros, sem passar pelos intermediários? Não, pois que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza o permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. E um doente deve passar pela convalescência antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve adentrar-se em conhecimento e moralidade. E se ele não progrediu, senão num sentido, é necessário que o faça no outro para chegar ao alto da escala. Entretanto, quanto mais o homem se adentra na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. Ou seja, ninguém pode entrar no segundo ano primário. Ninguém pode chegar a fazer três etapas, 3 anos, passou os 3 anos, passei para outro ano, passei para outro ano, já vai fazer faculdade. Não. Ninguém dá salto. Na vida nada dá salto e nada pode ser pulado, porque nós temos que ter a base. No caso do espírito, ele não vai chegar à perfeição assim. Por quê? Porque ele tem que evoluir no campo intelectual, aprendizado. E no campo moral, que é o mais difícil, são as virtudes aplicadas. E nós temos muita dificuldade disso. Eliminar, não é diminuir, eliminar os nossos defeitos, as tendências que nós temos da negatividade em geral. Toda aquela gama de palavras conhecidas, ciúme, inveja, egoísmo, maldade, ódio, vingança, desejo mortal de exterminar as coisas, seja a natureza, seja animal, seja gente. Então, nós só vamos chegar à pureza quando nós formos eliminando essas negatividades. A cada encarnação, a cada evolução que nós tivermos na vida que nós estivermos, nós vamos diminuindo essa tendência negativa e aumentando as positivas. Mas, para chegar num campo realmente espiritual de pureza, nós não podemos diminuir, nós temos que eliminar todas negatividades, ok? Então aí vai ter sabedoria, vai ter tudo e a negatividade não existe. Todas as pessoas serão bem quistas por nós, serão entendidas e respeitadas. Embora não concordo, mas aceito. Não é isso que a gente fala? Mas só que o espírito puro, ele não faz isso. Ele entende que nós estamos num grau de aperfeiçoamento como ele já esteve. Então, vamos seguir em busca dessa perfeição. Mas não fique tão empolgado que eu fui tão bom nesta encarnação e vou me elevar bastante. Vou chegar lá na luz sublime. Não tem nada a ver não, gente. 207. Os pais transmitem aos filhos, quase sempre, semelhança física. Transmitem também semelhança moral? Não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que os laços sanguíneos. 207A. De onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre pais e filhos?
São espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Então, normalmente os pais transmitem a aparência física, né? Puxando o pai ou a mãe, ou misturando um pouco dos dois. Então, essa transmissão é do corpo, dessa aparência. Em questão da moral, não. A moral pertence ao espírito e nós somos únicos. Nós somos únicos. Ninguém é igual a nós. Ninguém é igual a nós. Somos semelhantes e temos posturas, desejos de servir, de ser bom, etc, etc. Então, quando os espíritos afins moralmente são simpáticos, então pode ser pai e filho, mas isso não quer dizer que tem a mesma evolução. Um filho pode ser mais evoluído que o pai, sem dúvida nenhuma. Então é preciso ficar atento só a isso, nada de dificuldade, de estrelismo, não. Então, normalmente pais transmitem a semelhança física, não a moral. 218A. A teoria das ideias inatas. A teoria das ideias inatas não é quimérica, não é fantasiosa, fictícia. A teoria das ideias inatas não é quimérica, fantasiosa, fictícia? Não. Não. Pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito liberto da matéria sempre se recorda do que conquistou. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que lhe fica ajuda o seu adiantamento. Sem isso, ele sempre teria de recomeçar. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que se achava na vida precedente. Então, essa coisa que as ideias inatas é fantasiosa, fictício, não. Tudo que nós conquistamos de formas boas, né? Formas boas, seja de cultura ou moralmente, não se perde, não. Conquistada. Aí acontece o seguinte, nós vamos reencarnar e precisamos, essa encarnação, o que você é? Ah, eu sou professor. Na outra você vai ser lixeiro, vai ser engenheiro, vai ser médico, vai ser pintor, compositor de música. Não vai precisar desse conhecimento adquirido nesta encarnação. Então é por isso que tem o esquecimento passado. Você vai vir dotado de capacidades tuas, conquistadas em outras encarnações, que te dão direito aí para a arte, para a pintura, para outras atividades. Então as pessoas ficam preocupadas, às vezes tentando adivinhar, puxa vida, aquela pessoa é tão capacitada. Sim, ela é tão capacitada porque ela já teve várias experiências naquele processo que ela está fazendo hoje. E, com a vontade de vencer, ela está moralmente e intelectualmente dentro da necessidade, ela está aprimorando-se para levar o carinho e a ternura naquilo que está executando, seja comida, seja pintura, seja música, seja qualquer atividade que esteja exercendo nesta encarnação. 384. Porque os primeiros gritos da criança são de choro. Porque os primeiros gritos da criança são de choro. Para excitar o interesse da mãe e provocar os cuidados necessários. Não compreendes que, se ela só tivesse gritos de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com as suas necessidades. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Deus é sábio. Então, nós temos recursos. Aqui no caso está falando da criança. A criança nasce e vai ser atendida pelo choro. O choro vai demonstrar dor, fome, frio, sede, enfim. Uma série de necessidades que ele não sabe como falar. E nós temos dificuldades de saber, é dor de ouvido, é garganta,
é alimento, é isso, não é isso. Então fica muito difícil até que ele comece a falar. E na verdade, ele não sabe falar. Então usa o choro para isso, para chamar a atenção sobre si. Assim como nós, né? Essa criança depois vai crescendo e às vezes não sabe falar, expressar o que sente, o que precisa. Então ele começa a chorar. E ao chorar, as pessoas, o que você está chorando? Se preocupam. Se a pessoa ficar quieta, se a pessoa estiver rindo, ninguém se preocupa com ela, certo? As pessoas normalmente têm a tendência de perguntar sobre o que está acontecendo na nossa vida em relação às dores que estamos sentindo, não a dor íntima, não a dor física ou moral nossa. E seu pai está melhor, e sua mãe, etc. É isso que eles fazem. Então a criança vai chorar. E o adulto, quando precisar realmente, ele vai chorar também. Aí as pessoas vão atendê-lo como uma criança que está necessitada. Não deixe que o adulto chore por causa disso, para ser atendido como uma criança, no seu alimento, no seu remédio, na sua carícia, enfim, tudo aquilo que nós fazemos com muito amor pelas crianças. 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais fica inativo. Não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Ou seja, o sono existe para que o espírito se desloque do corpo físico, porque o corpo físico, com o seu cérebro terrestre, precisa repousar, recarregar suas baterias e para a atividade do outro dia. E o espírito sai, porque ele não é inativo, e se ele ficar junto com o corpo e não se deslocar, ele vai continuar a fazer o cérebro trabalhando, o cérebro físico. E no outro dia acordamos estourados. Então Deus, sabendo que isso aconteceria, fez o quê? O espírito desloca quando o corpo físico vai repousar. E o espírito vai. E aí ele vai para onde quer, nesse contato com os espíritos, com amigos, com conhecidos, com ideias boas, ruins, médias, vícios, etc. Então, é importante sim que, embora lá ele esteja fazendo algo indevido, mas o corpo está repousando. E nesse repouso, nesse descanso, ele se recupera as energias necessárias para seguir a vida adiante. Simples, né? Vamos falar para o nosso espírito ir para lugar bom, né? Para não deixar o nosso corpo cansado ou ele voltar correndo com medo de onde estava. 414. Errado. 416. 416. O homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas. Pode, por exemplo, dizer ao adormecer: esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa. O homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas. Pode, por exemplo, dizer ao adormecer: esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa. Eis o que se passa. O homem dorme, seu espírito desperta, e o homem que havia resolvido o espírito está muitas vezes bem longe de o seguir, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito. Quando ele se liberta da matéria, isto é, para os homens já bastante elevados, pois os outros passam de maneira inteiramente diversa a sua existência espiritual. Entregam-se às paixões ou permanecem inativos. Dissemos que ele não fica inativo. Inativo é não querer fazer nada aqui no caso. Pode acontecer, portanto, que segundo o motivo que se propôs, o espírito vai visitar as pessoas que deseja.
Mas o fato de eu haver desejado, quando em vigília, não é razão para que aconteça, para que eu faça. Então vamos entender. O homem mais elevado, não lá em cima, mais elevado, não tão imperfeito, ele sabe que precisa descansar. O seu espírito sabe, compreende, algumas vezes não consegue deslocar-se do corpo, fica preso por problemas, por dificuldades que esteja passando, doenças, etc. E aí o que acontece? Esses espíritos vão ainda para lugares indesejáveis, mas normalmente vai para lugares bons. Isso ajuda muito o repouso do espírito, a experiência dele aumenta, o entendimento dele, e depois ele volta no corpo descansado também quando vai para lugares bons. Quando não tem muita elevação, ele não está nem preocupado com o corpo. Tanto é que se ele ficar preso no corpo, não sai, não se desloca, ele acha natural. Não, eu preciso pensar nisso. Amanhã, quer dizer, daqui a pouco eu tenho que fazer isso. Então ele fica nisso daí, preso por causa disso. Mas, quando ele tem vontade boa, ele desloca do corpo naturalmente e vai a lugares bons. E também vai para lugares indesejáveis. Então, quando o espírito não tão iluminado, não tão elevado, ele pega e vai, normalmente, a maioria das vezes, para lugares onde vai comer, beber, etc. Ou seja, usufruir de que alguém que está comendo, que a gente chama de vampirismo, que é uma coisa normal de acontecer, né? Quando nós passamos num restaurante, onde tem um cheiro de alguma coisa que nos atraia, seja bebida, seja comida, nós falamos, mas que cheiro gostoso. É isso mais ou menos que eles fazem. Nós passamos pelo churrasquinho e, nossa, que cheiro gostoso. Esse seria a vampirização quando está se fazendo. Ali não, ali nós sentimos o cheiro e, se esse cheiro ficar muito marcante, não tem dúvida que o nosso espírito, 99% deve vampirizar quem está comendo o tal churrasquinho, não aquele que está comendo churrasquinho para aspirar o que está ali. Então, não se preocupe muito com isso agora, porque isso faz parte da nossa falta de evolução, faz parte de um aprendizado que nós estamos lutando para não sentir isso, mudar hábitos, costumes, etc. Então, vamos trabalhar sossegados. Temos muitas encarnações ainda. 456. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Os espíritos veem tudo o que fazemos? Poderiam vê-lo, pois estás incessantemente rodeados por eles. Mas cada um só vê aquilo e aquelas coisas que dirigem sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Por isso que sempre eu falo, as pessoas só fazem as coisas por interesse. Não esse interesse baixo, sabe? Esse interesse de... Não, quando tem interesse, eu tenho interesse de caminhar. Eu vou caminhar. Se eu não tiver interesse, eu não vou caminhar. Por que eu vou caminhar? Não tenho prazer, não tenho vontade, não tenho nada. Então, os espíritos podem ver tudo que nós fazemos. A intimidade nossa não é invadida, então não se preocupe com isso. Há um limite também para essa visão deles, essa penetração deles. Mas, como diz, eles só vão ver cada espírito que está do nosso lado. Temos 50 espíritos do nosso lado, né? Do lado negativo, certo? Olhando o que nós estamos fazendo para dar a brecha para a penetração, e aquele que o nosso pensamento está direcionado para X coisa errada, tal maldade, vão se unir a nós e fortalecer esse sentimento aqueles que estão querendo fazer esse tipo de atitude. Os outros não vão nem olhar esse pensamento nosso, não vão fazer nada. E nós temos 10 espíritos bons, maravilhosos do nosso lado. E eles estão dizendo para nós que isso não vai ser bom. Mas a escolha é nossa. O livre-arbítrio é nosso. Também a responsabilidade vai ser nossa. Então, é um simples estar rodeado de espíritos bons
médios, imperfeitos, e nós vamos ter o abraço que nós quisermos, tá? Mas lembre-se, a privacidade jamais é invadida, não é permitida. Então vamos agora na 460. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. 461. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. 462, uma parte. Se fosse útil que pudéssemos distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado um meio de fazê-lo, como nos deu o de distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso próprio bem. Então, juntando as três perguntas, nós temos intuições, inspirações, avisos, sugestões, orientações. Então, muitas vezes, como diz na primeira, na segunda, etc., nós estamos pensando e temos esses pensamentos deles trabalhando conosco. São espíritos bons, não resta dúvida, que estão falando, olha, isso daí não vai dar muito certo, procura mudar aqui, procura mudar ali. Fique mais calmo, fique mais sereno. Você vai para uma entrevista de trabalho nervoso, eles falam, não, fique tranquilo, senão você vai ser derrotado por você mesmo. Isso em qualquer atividade que nós vamos fazer, esportiva, seja lá o que for. Então, quando queremos resolver alguma dificuldade que estamos tendo, familiar, em casa, no serviço, então nós temos os nossos pensamentos. Puxa vida, eu preciso fazer isso, eu vou fazer tal coisa. Eu não queria brigar, eu queria resolver de uma forma mais serena. Quando nós definimos o que nós queremos fazer, então os espíritos bons comparecem e nos auxiliam. São esses pensamentos que falam assim, contraditórios, e às vezes é tão simples o que sentimos, recebemos, que nós colocamos em xeque. Fala, não, mas isso daí é uma coisa tão boba, sem sentido. Não, é só parar para pensar e observar, muitas vezes, que essas pequeninas coisas, insignificantes no momento para nós, naquele instante mesmo ela vai ser muito produtiva na solução das nossas dificuldades. E Deus não deixa que nós saibamos quando esses pensamentos vêm deles. Por quê? Senão nós não usaríamos o nosso livre-arbítrio, não teríamos desenvolvimento, não teríamos coragem, ficaríamos acomodados. O que eu faço agora? O que eu faço? Mas isso vai ser bom para mim? Ficaríamos perguntando como fazer. E, na verdade, quem tem que fazer somos nós. Quem temos que resolver e assumir somos nós. Eles são nossos protetores, mentores, auxiliares, orientadores. Mas, nunca se esqueça, eles não podem interferir na nossa vida e tem que respeitar o nosso direito de fazer com o uso do livre-arbítrio dado por Deus. Então, não se preocupe quando sentir essas intuições, inspirações e fala, mas eu não consigo, está muito confuso. Não, para, dá uma voltinha, respira, senta de novo, vá pensar de novo e aquelas sugestões vão estar mais livres, mais soltas para o teu pensamento. E aí podemos, sim, entender que não é tão contraditório há 10 minutos atrás o que estava acontecendo na nossa mente. É só fazer isso, tá? Ter serenidade para solucionar as nossas dificuldades. 500, número 500. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de anjo da guarda. Chega um momento
em que o espírito não tem mais necessidade do anjo de guarda? Sim, quando se torna capaz de guiar-se por si mesmo, como chega um momento em que o estudante não precisa mais do mestre, mas isso não acontece na Terra. Então, o que ele está dizendo aqui, que o espírito chega um momento que não precisa ter anjo de guarda, é devido à evolução espiritual que ele atingiu. Em determinado nível, que eu não vou saber dizer para vocês, um nível que ele esteja espiritualmente bastante iluminado, não perfeito, iluminado. Então, aí ele começa a não precisar, porque a possibilidade de erro, de desvio é muito pequeno. Ele não pega atalhos. E normalmente são missionários de alto teor, de alto quilate, verdadeiros diamantes, joias preciosas. Então, se ele não precisa de espíritos te orientando, te direcionando, para que vai ter anjo de guarda? Anjo de guarda é para quem não consegue ainda resolver as suas dificuldades, precisa levar uns puxãozinhos de orelha, como eu, como você, e a maioria dos encarnados. Se conseguíssemos seguir um caminho melhor com essas orientações, teríamos mais sucesso em muitas atividades que fizemos durante toda a nossa existência. Mas, se erramos, vamos consertar. Vamos ter o mesmo anjo de guarda ou outro vai estar tendo o mesmo trabalho para nos orientar a não cair no mesmo erro. Certo? Então não se preocupa não. Anjo de guarda, ele é paciente, é tranquilo. 501. Por que a ação dos espíritos em nossa vida é oculta? E por que, quando eles nos protegem, não o fazem de maneira ostensiva? Por que a ação dos espíritos em nossa vida é oculta? E por que, quando eles nos protegem, não o fazem de maneira ostensiva? Se contasseis com seu apoio, não agirias por vós mesmo, e o vosso espírito não progrediria. Para que ele possa adentrar-se, o nosso espírito necessita de experiência, e em geral é preciso que adquira a sua custa. É necessário que exercite as suas forças, sem o que seria como uma criança a quem não deixam andar sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre de maneira a vos deixar o livre-arbítrio, porque se não tivesses responsabilidade, não vos adiantareis na senda que vos deve conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se entrega às suas próprias forças. Não obstante, o seu guia vela por ele e de quando em quando o adverte do perigo que está correndo. É mais ou menos o que já comentamos lá atrás. Mas é uma necessidade, por isso que Deus não deixa de ser visível, não seja... Porque senão nós ficaríamos sem atitudes, sem iniciativas, sem ações. E o Espírito está aqui, nós estamos aqui para resolver nossas dificuldades espirituais. E essas dificuldades espirituais requerem nossa atenção, o nosso trabalho, porque nós aqui semeamos errado em outras encarnações, ou nessa mesmo. Então vamos pensar direito que Deus faz tudo corretamente. E temos aqui espíritos maravilhosos ao nosso redor. Porque estamos com o pensamento tranquilo, sereno, não estamos querendo maldade, não estamos querendo nada. Qual a companhia que nós temos? As mais bonitas, maravilhosas, né? E vamos aproveitar os instantes que nós conseguimos fazer isso. E as orientações, instruções, inspirações, elas virão e naturalmente nós teremos mais condições de entendê-las, compreendê-las e não achar simples, fúteis e ridículas. Não, nós vamos valorizar. As mais simples talvez tragam a resposta mais perfeita para nós. Então hoje ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos nós e vamos pôr em prática tudo aquilo que recebemos da espiritualidade superior, mas nunca esquecendo, o trabalho é nosso. O erro e acerto é nosso. Ah, mas eles me instruíram. Não, você tem o livre-arbítrio de aceitar essa sugestão ou não. Então, pense bem, você é responsável pelas suas atitudes, seus pensamentos e comportamentos. Um abraço a todos e vamos tentar essa evolução o mais rápido possível, diminuindo as encarnações futuras.
de 3 milhões, vamos pôr para 2 milhões, né? Tá bom. Mais umas 2 milhões de encarnações, já evoluímos 1 milhão nessa daqui. Oh, beleza. Tchau, gente. Fiquem em paz.